diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Pode se sentar? Nós estamos expondo esse livro histórico, Atos dos Apóstolos, Atos da Igreja do Senhor Jesus, relatado por Lucas. Já vimos capítulo 1, capítulo 2, hoje iniciamos esse capítulo. Fechamos o capítulo 2, domingo passado, falando sobre a comunhão que havia naquela igreja, o cuidado, a mutualidade de uns para com os outros. E aí agora nós entramos no capítulo 3 e fica evidente mais uma vez que a comunhão, o querer estar junto, era algo realmente praticado pelos irmãos daquela igreja, não é? Que Lucas irá nos relatar que Pedro e João vão juntos orar a Deus, não é? Na hora nona. E nós vamos ver, irmãos, aqui nesses versículos, algumas verdades valiosas para a vida dos servos de Deus. A cena apresentada aqui por Lucas apresentará 3 classes de pessoas distintas, das quais tiraremos algumas lições para a nossa vida com Deus. Lucas é minucioso nos detalhes, ele é um bom historiador. E ainda inspirado pelo Espírito Santo, o homem faz um bom trabalho e ele nos dá assim detalhes para que nos chame a atenção mesmo. A intenção de Lucas aqui é isso, é nos chamar a atenção, nos apresentar uma cena e diante disso nós aprendermos e tirarmos aquilo que é benéfico para nós. E aqui eu vejo pelo menos 3 classes de pessoas distintas. A primeira classe de pessoas que eu observo aqui são os atrofiados que não conseguem entrar na casa de Deus. É claro que Lucas está relatando um homem que era atrofiado fisicamente, nasceu atrofiado. Segundo os historiadores, esse homem tinha aproximadamente entre 30 e 40 anos, e o que fica subentendido é que esse homem passou a vida toda esmolando na porta do templo, na porta formosa. Segundo os historiadores, uma porta suntuosa, de mais ou menos 20 metros de altura, para os irmãos terem uma ideia. Era algo grandioso. E esse homem passou a vida toda esmolando ali. Mas o nosso foco não está na atrofia física, mas na espiritual. Quantos nascem espiritualmente atrofiados
e vivem longe da casa de Deus e até mesmo morrem longe de Deus. Eu falo isso com dor no coração porque eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos que nasceram espiritualmente atrofiados e morreram espiritualmente atrofiados, sem conhecer o Deus verdadeiro, o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que transforma a vida, o Deus que transforma famílias. E quando olhamos para a nossa geração, da qual nós pertencemos, quanto nós vemos também atrofiados espiritualmente, que estão na porta da casa de Deus, mas não conseguem andar, não conseguem entrar na casa de Deus. Quantos que até esboçam entrar na casa de Deus, mas não conseguem, porque espiritualmente estão atrofiados. Isso é triste. É triste porque quando nós olhamos para esse quadro, nós vemos que esse homem dependia dos outros para tudo. Para ser colocado na porta do templo, para ser tirado da porta do templo. E quando nós não conhecemos assim, que quando vem a gente caminhando para a casa de Deus, vira e fala: olha, ora lá por mim, ora pelo meu filho, ora pela minha família, ora pelo meu marido, ora pela minha saúde. Mas ele mesmo não consegue caminhar para a casa de Deus, porque espiritualmente está atrofiado. Mas nós vemos outros que, por opção, se tornam atrofiados espiritualmente, porque não querem abrir mão de uma vida contrária aos princípios de Deus. São aqueles que até podem caminhar para a casa do Senhor, nascem num lar cristão, nascem numa família cristã, conhecem os princípios da palavra de Deus, mas se tornam atrofiados porque não querem abrir mão de uma vida de pecado. E como é triste isso! Como é triste nós vermos, estava vendo uma pregação, um estudo de uma pessoa falando sobre moradores de ruas, pessoas que vivem mendigando, e ele falando que na maioria, mais de 70% dessas pessoas já passaram por alguma igreja ou nasceram no lar cristão, mas por opção abriram mão de Deus e se tornaram espiritualmente atrofiados. E como é triste! Lembro-me de um testemunho do pastor Antônio Cirilo, de quando ele fazia alguns trabalhos no centro aqui de Belo Horizonte, de ação social, de doar marmitas e etc. E ele tem um testemunho interessante de quando ele chega para entregar uma marmita, aquele morador de rua olha para ele e fala: Cirilo, você não está me conhecendo? E ele olhou para aquele homem maltrapilho, sujo, falando: não estou te conhecendo. Sou eu, fulano de tal. Ele: hã? Aquele homem havia sido colega de seminário dele. E ele diz que a história daquele homem no seminário não era uma história legal. Era aquele seminarista que estava ali, mas não estava de fato se entregando para a obra de Deus, se entregando ao Senhor. Era um seminário interno, e volta e meia ele fugia à noite para ir para a cidade, para as baladas. E o Cirilo disse que várias vezes, enquanto ele estava orando, esse homem ia lá chamar. E ele formou no seminário, chegou a ser ordenado ao ministério pastoral, chegou a pastorear, mas por opção se tornou espiritualmente atrofiado.
E como é triste isso, e como é lamentável a pessoa saber que existe um Deus que pode entrar com a providência na vida dele, que pode operar o milagre da transformação, da libertação das drogas, do adultério, de tudo aquilo que não agrada a Deus, e a pessoa, por opção, não querer. Mas ainda temos os atrofiados que se dizem servos de Jesus, mas não se envolvem com as coisas de Deus, não produzem nada na obra de Deus. São pessoas que a igreja nunca pode contar com elas para nada. Até se apresentam como servos de Deus, mas espiritualmente também estão atrofiados. Não oram, não estudam a palavra de Deus, não têm disposição para congregar. Se você procurar essa pessoa para que ela possa ajudar em alguma coisa em prol da obra de Deus, ela nunca está disposta, porque também está atrofiada espiritualmente. Mas, irmãos, Jesus veio para que tenhamos vida abundante. Ele veio para nos libertar da atrofia espiritual e nos tornar membros ativos em seu corpo. O escritor aos Hebreus escreveu advertindo-nos desta maneira. Abra aí em Hebreus. Vamos lá em Hebreus. Capítulo 5, dos versículos 11 ao 14. Ele diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O escritor aos Hebreus chama a atenção porque os receptores desta carta estavam retrocedendo, estavam desanimando, estavam parando na caminhada, não queriam mais servir ao Senhor Jesus. E ele chama a atenção, e quando você vai para o original grego, ainda fica mais pesado, porque no entendimento do escritor aos Hebreus, há alguém que, por opção, se torna espiritualmente atrofiado, tem alguma atrofia mental também. Isso não é normal, não faz sentido. Alguém que conheceu o Senhor Jesus, alguém que experimentou os dons de Deus, abrir mão disso. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. O escritor aos Hebreus também, no capítulo 3, dos versículos 7 a 8, dá essa advertência. A palavra de Deus nos chama a atenção para não endurecermos o nosso coração. O homem do texto aqui, ele não podia entrar no texto, no templo, porque espiritualmente, porque fisicamente, ele era atrofiado. Mas muitos, por opção, não entram no templo, não entram na casa de Deus,
uma opção. E isso é muito triste. Uma outra classe de pessoas que nós vemos aqui, irmãos, são os religiosos cegos, que não refletem a imagem e o caráter de Deus. Lucas nos informa que todo dia o homem era colocado na entrada do templo, de modo que todos quantos entravam no templo não tinha como ignorar aquele homem. Se você perguntasse para todo judeu ali: você conhece fulano de tal que fica na porta da entrada do templo esmolando? Provavelmente, estou inferindo, 100% diria: sim, claro que eu conheço. Todo dia ele está lá. Agora, o que chama a atenção aqui, irmãos, é que ninguém nunca fez nada por esse homem. O que chama a atenção aqui é que nós estamos falando do povo judeu, o povo que batia no peito e falava: nós somos a única nação de Deus, nós servimos o único Deus verdadeiro. E durante toda a vida desse homem, ninguém nunca parou para dizer: olha, eu tenho a solução para o seu problema, porque eu sirvo um Deus todo-poderoso. O meu Deus tem poder para te tirar dessa solução. Nós não vemos isso. Se esse homem está aqui com seus 40 anos, vamos dizer aí que desde a mais tenra idade, esse homem ficava ali esmolando. E não apareceu ninguém, nenhum, para apresentar o Deus de Israel a esse homem. Infelizmente, irmãos, muitos dos que se dizem servos de Deus não estão alinhados com a agenda de Deus. O foco deles, na verdade, são nas coisas deste mundo e em sua aparência religiosa. Nada mais do que isso. É por isso que outrora Jesus vai olhar para esse povo e dizer: vocês são sepulcros caiados, vocês estão todos pintadinhos, né? O sepulcro caiado era isso, era pintado de branco, de cal, estão todos bonitinhos por fora, mas por dentro é só podridão. Não é isso que Deus está procurando, não é por isso que Deus se importa. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade, aqueles que olham para a agenda de Deus e têm como prioridades em suas vidas a agenda de Deus. Porque do que adiantava esse povo ter um templo, esse povo saber que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro, é o único Deus verdadeiro, mas olhar para um homem que estava ali esmolando e não fazer nada pela vida deste homem. E aí me chama a atenção porque o religioso consegue cumprir todos os preceitos religiosos rigorosamente, mas ignoram uma vida que precisa de amor e cuidado. E aí me lembro de um texto que eu li no site do Ultimato, que aliás é muito bom, e quem puder entra lá, tem bons estudos lá, de um pastor que foi convidado para assumir uma grande igreja, uma igreja histórica, uma igreja com um número absurdo de membros. E ele, sabiamente, antes de aceitar o convite desta igreja, decidiu ir a um culto num domingo nesta igreja. Mas só que ele não foi de terno e gravata como é de praxe. Ele não vestiu a melhor roupa como é de praxe. Mas ele vestiu uma roupa bem simples, uma roupa rasgada, chegou bem cedo no templo
sentou próximo à entrada do templo. E quando deu o momento do culto, a pessoa chegou para abrir o templo e já pediu para que ele arredasse para lá, porque ele estava atrapalhando a entrada dos membros. E alguns daqueles membros que vinham entrando, via a ele e olhavam para ele com nojo, com desdém, com preconceito. Bom, começou o culto, ele entrou no templo, e quando ele foi entrando, o porteiro veio e disse: senta aqui atrás. E ele sentou. E o pastor que estava na igreja até então, quando deu o momento da palavra, convidou: agora eu quero convidar o pastor fulano de tal. E quando ele levantou, aquela igreja tomou um susto, porque eles olharam para aquele homem sentado no chão da entrada daquele templo, mas não o viram como uma pessoa carente da misericórdia, do amor de Deus, da graça do Senhor Jesus. Ao contrário, eles desdenharam, pensando que eram pessoas boas demais. Poderiam ser bons religiosos, mas servos de Deus não eram. Poderiam estar servindo àquela religião, àquela denominação, mas não estavam servindo o Deus de amor, o Deus que veio ao nosso encontro, porque aos olhos de Deus não existe ninguém merecedor, não existe um melhor do que o outro. Na verdade, somos todos merecedores do inferno. E aí, depois de recebermos essa graça de Deus, ao invés de pensarmos que somos pessoas boas demais, merecedoras demais, nós deveríamos ir atrás dos outros e levar essa graça, e levar essa misericórdia que nos alcançou também. Irmãos, cultuar a Deus é maravilhoso. Estar na casa de Deus é um privilégio. Mas se só isso que importa, se é só isso, se não há obediência à grande comissão, tudo perde o valor. Deus não se agrada de membros religiosos. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura daqueles que batem no peito com o profeta quando Deus questiona: quem há de ir por nós? Quem irá por nós? E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está à procura desses homens e mulheres, não de pessoas que valorizam o tempo, não de pessoas que estão preocupadas em seguir preceitos religiosos, mas de pessoas que, ao receberem o ID do Senhor Jesus, eles vão dizer: estou aqui, Senhor, e eu vou. Você tem se preocupado com as vidas que ainda não conhecem a Deus, o Deus verdadeiro, que não conhecem ao Senhor Jesus? Você tem refletido a imagem e o caráter de Deus? Mais uma pergunta: qual é a imagem que os seus familiares, amigos, colegas de trabalhos, escola e vizinhos têm de você? Eles te veem como um servo de Deus ou apenas como um religioso? Por quê? Eu já ouvi pessoas dizendo assim: oh, que legal, uma pessoa me identificou
como crente, mas te identificou como crente por causa do seu caráter, por causa do seu testemunho ou por causa do seu legalismo religioso. Ele te identificou como crente, como servo de Deus, por causa do seu despreendimento em servir, em dar, em amar, em cuidar do próximo? Ou porque você é daqueles que não pode nem rir perto de você, que você já está misericórdia, está queimado, está repreendido no nome de Jesus? Ou te reconheceu porque você é daqueles que se escandaliza com o tipo de roupa que as pessoas usam próximo de você? Espero que não. Outra classe de crente que nós vemos aqui, irmãos, são os crentes fervorosos, que buscam mais de Deus para as suas vidas. O texto nos diz que Pedro e João subiam ao templo à hora nona, ou seja, ali entre 2 e 3 horas da tarde, para orar. Estamos falando de 2 homens que há poucos dias experimentaram o batismo com o Espírito Santo. Estamos falando de 2 homens que passaram aproximadamente 3 anos e meio, 4 anos com o próprio Cristo, recebendo ensinamentos do próprio Cristo. E agora, eles podiam bater no peito e falar: nós somos os caras, porque nós andamos com o Cristo, o Filho de Deus. Nós o vimos subir para a glória. Ele nos comissionou. Nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Nós somos os caras. Vamos agora colocar uma placa no templo: Ministério do Apóstolo João, Ministério do Apóstolo Pedro. Mas não, irmãos. Eles demonstram com essa atitude, primeiro, que não são preguiçosos espiritualmente falando. Eles queriam receber mais de Deus. Esses homens não se acomodaram pensando assim: nós somos os tops, nós não precisamos de mais nada. Não, esses homens entendiam: nós precisamos buscar mais de Deus, nós precisamos mais de Deus, nós precisamos orar mais, nós precisamos pregar mais, nós precisamos mais de Deus. Crentes fervorosos nunca estão satisfeitos com a sua vida espiritual. Eles nunca pensam que já alcançaram um patamar tal que não precisam orar mais, que não precisam estudar a palavra de Deus mais, que não precisam congregar mais. Ao contrário, o crente fervoroso está sempre à procura de Deus. Ele quer sempre mais de Deus. Ele nunca está satisfeito. E parece que é isso que nossa geração precisa. Não de um culto de domingo para ficar em êxtase, para pular, para dançar, e ao voltar para casa, acabou. Quando há esta busca por mais de Deus, nós nos tornamos bênção e agente do milagre de Deus na vida das pessoas que estão carentes do amor e da ação de Deus em suas vidas. Vocês pararam para prestar atenção no que acontece aqui? Pedro e João vão subir para orar às 3 horas da tarde. Vão buscar a Deus. Eles querem mais de Deus. E quando eles vão entrando ali, esse homem pega eles: me dá algo aí, me dá um esmola. E eles olham para esse homem. Há uma ação do Espírito Santo ali na vida deles. E eles
prosperidade para esse homem. Não apenas algumas míseras moedas, mas dá algo de real valor para este homem que nós temos. E é maravilhoso aqui, porque Pedro vai dizer: olha para nós. E o Lucas relata que ele fita os olhos com aquela expectativa: vai sair algo bom daí. E ele não estava errado. Só que ele não esperava que seria algo que iria marcar, transformar a vida dele para sempre. E nós temos isso, irmãos. Nós precisamos ser mais fervorosos no nosso relacionamento com o Senhor, para que o Senhor possa nos usar dessa maneira, como usaram esses homens aqui, para impactar esse homem a vida toda, esmolando. Quando buscamos a Deus, nós nos tornamos agentes do milagre de Deus na vida das pessoas. E é interessante porque ele poderia fazer como alguns pregadores midiáticos, não é? Que estão na mídia, que estão na internet, na televisão, que chamam os holofotes para eles e dizem: venham na minha igreja, que aqui eu vou operar um milagre na sua vida. Não. Pedro chama a atenção e diz: olha para nós. Não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. É assim que Deus quer nos usar, irmãos. Mas tendo o mesmo sentimento aqui, porque Pedro não aponta para ele. Pedro vai dizer: eu sou apóstolo, tá? E porque eu sou apóstolo, eu vou te levantar. Ele diz: não, olha para mim. Eu não posso te dar nada. Eu não tenho nada. Mas Jesus pode. E é esse Jesus que eu quero te dar. É esse Jesus que nós temos que levar, irmãos. É esse Jesus que nós temos que apontar para esse povo que está aí espiritualmente atrofiados, esperando nós levarmos para eles esse Jesus, e nós chegarmos lá e dizer: olha, em nome de Jesus, levanta e anda. Quando buscamos mais de Deus, não há lugar para sentimentos hedonistas, narcisistas, egoísta. Ao contrário, o que irá imperar em nossas vidas é o sentimento de servo. Iremos sempre apontar para o poder e capacidade de Cristo e não a nós. O crente fervoroso será sempre um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas. De fato, ele se tornará, presta atenção nisso aqui, os pés, mãos, boca do Senhor Jesus, ou seja, um membro no corpo de Cristo. É isso que nós somos, irmãos. Ele é o cabeça, mas nós somos os pés, nós somos as mãos, nós somos a boca do Senhor Jesus aqui, neste mundo. Você é um crente fervoroso? Você sabe se é ou não. Se não, meu irmão, deixa Cristo te usar. Se torne um membro útil no corpo de Cristo. Deixe Ele te usar para levar um milagre para aqueles que estão necessitados. Não se acomode, meu irmão. Busque mais de Deus. Clame mais por Deus. Se derrame mais diante do Senhor. Se santifique mais. Venceu uma etapa, meu irmão. Passou um obstáculo. Não se acomode. Não ache que já está tudo bem, que já agora
na volta de Cristo Jesus, até que Ele volte. Nós temos que ter essa mesma disposição que esses homens aqui, no início da igreja, tinham. Buscar a Deus, orar mais, estudar mais a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, irmãos. E assim nós vemos o primeiro milagre realizado. O Senhor Jesus havia dito a eles: em meu nome vocês farão muito mais. E agora a palavra do Senhor Jesus se cumpre aqui, começa a se cumprir nesse milagre. E esse primeiro milagre nos trouxe aqui lições valiosas que devemos aplicar em nossas vidas. Primeiro, não seja um atrofiado espiritual. Deixe o Espírito Santo desenvolver os dons em sua vida. Segundo, Deus não quer que você seja apenas um religioso. Ele quer usar a minha e a sua vida para que os necessitados experimentem um milagre em suas vidas. Terceiro, não seja um crente morno. Jesus em Apocalipse já nos adverte. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, dos versículos 15 e 16. Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas que nós não sejamos assim, que nós sejamos crentes fervorosos,